Você certamente já ouviu falar na teoria da evolução e seleção natural de Charles Darwin. O que você pode não saber é que a seleção natural é apenas um dos mecanismos de evolução proposto por Darwin, e que vários outros cientistas de diversas áreas contribuíram com o estudo da biologia evolutiva. Seguindo o critério de seleção natural, o melhor é se adaptar ao ambiente e ter mais chances de sobrevivência. Na nossa espécie, isso acontece de uma maneira um pouco diferente. Nós conseguimos construir o ambiente em que vivemos, com o propósito de nos trazer vantagens para a sobrevivência, o que chamamos de construção de nicho. Assim, seria mais fácil nos adaptarmos às adversidades e teríamos maior sucesso nos processos evolutivos. Porém, essa habilidade promove vantagens e desvantagens. E essa desvantagem, quando combinada com menor acesso a emprego, educação, saúde, cultura, esporte e lazer, perpetuadas por gerações, podem levar a processos evolutivos mais intensos. Ao contrário, quando se observa vantagens associadas à vasta disponibilidade de recursos, os indivíduos das gerações seguintes tendem a se sobressair aos da geração anterior, obtendo resultados evolutivos melhores. As desvantagens são capazes de criar um ciclo no qual pode pôr em risco as diversidades de um grupo social. Assim, a maior disponibilidade de recursos pode promover vantagens a este grupo e levar à ruptura deste ciclo. Os processos evolutivos visam gerar maior adaptação das espécies em um ambiente. Os indivíduos deste ambiente realizam o que chamamos de construção de nicho, com o intuito de promover vantagens a esse processo. Porém, além de vantagens, a construção de nicho também pode gerar desvantagens. Tanto as vantagens quanto as desvantagens estão ligadas à hereditariedade. Na evolução, grupos com mais vantagens se adaptarão melhor ao ambiente do que os grupos com desvantagens. A expansão das periferias pode ser explicada pelo rápido processo de urbanização do país, onde as cidades cresceram carentes de infraestrutura e fiscalização pública. Ainda considerada pela sociedade como centro de ausência em planejamento e pobreza urbana, a periferia é o local em que a população está mais exposta a condições extremas de desvantagem social e ambiental, sendo esses fatores hereditários presentes no desenvolvimento dessas populações. Para se ter uma ideia da importância das periferias e comunidades periféricas, segundo pesquisa realizada pelo Sebrae em 2015, mais de 12 milhões de pessoas moram nestes locais, e juntas representariam o quinto maior estado brasileiro. O número de pessoas vivendo em condições no mínimo insalubres revela a enorme desigualdade que assola o país. Essa desvantagem se manifesta principalmente no modo como as periferias se alimentam. A fome, que chegou a quase ser erradicada no Brasil, bateu recorde em 2021. Com as escolas fechadas, muitas crianças perderam o que muitas vezes era sua única refeição do dia. A cultura alimentar das comunidades periféricas normalmente se concentra em redes de supermercados, deixando poucas opções de diversidades para os consumidores. E além dos alimentos processados ricos em gorduras saturadas, sódios, açúcares, observa-se também uma vasta disponibilidade de alimentos contaminados por agrotóxicos e de alimentos transgênicos, já que os alimentos in natura, orgânicos, além de comumente possuir preços mais elevados, não costumam ser encontrados à venda em periferias justamente pelo seu alto valor. A disponibilidade de recursos conduzirá à cultura alimentar de determinado grupo. Com acesso de recursos reduzido, essa alimentação será constituída com baixa qualidade alimentar ou deficiente. Esses fatores promoverão desvantagens ao grupo. As desvantagens serão transmitidas culturalmente e hereditariamente, podendo pôr em risco as diversidades genéticas e culturais deste grupo, portanto, gerando um ciclo desvantajoso. As consequências desses fatores são muitas: obesidade, hipertensão e desnutrição. No geral, crianças e adolescentes possuem maiores necessidades nutricionais, pois estão em fases de desenvolvimento, e a alimentação deficiente pode levar à desnutrição, que afeta o desenvolvimento físico, deixando-os apáticos, fracos e podendo sofrer com um crescimento atrofiado. Além disso, o desenvolvimento cognitivo é altamente afetado. Essas crianças e adolescentes têm maiores atrasos na aprendizagem, baixa atenção e tendem à evasão escolar. O sistema imunológico também é influenciado, deixando-as mais suscetíveis às doenças, levando em consideração que o saneamento básico também não chega a boa parte das casas em periferias. Para agravar o problema,
A liberação de agrotóxicos e componentes industriais bateu novo recorde. Em 2020, 493 substâncias foram aprovadas. Em apenas 2 anos, o país liberou 967 novas substâncias. Segundo os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, desde 2000 foram 4.051 novos pesticidas e substâncias para a agricultura liberados no país. Dentre essas substâncias está o glifosato, o herbicida mais popular no país, aplicado nas culturas de arroz, café, cana-de-açúcar, milho, soja, trigo, entre outras. É um produto altamente tóxico e o seu uso é proibido em diversos países. Existe um enorme debate científico e político em torno dele. Um estudo sobre o uso de sementes geneticamente modificadas e a sua combinação com herbicidas apresentou um total de 503 mortes infantis a mais por ano. A deficiência alimentar e o alto consumo de agrotóxicos podem contribuir com o aparecimento de doenças genéticas e hereditárias, como diabetes, doenças cardíacas, depressão, autismo, infertilidade, microcefalia, intolerância ao glúten, alterações hormonais e cânceres. Essa cultura alimentar cria um ciclo que mantém as pessoas na subalternidade, visto que, por um lado, as crianças com alimentação defasada não conseguem acessar o desenvolvimento físico, cognitivo, social e cultural satisfatório. As desvantagens provocadas pela má alimentação traz consequências, como o mau desenvolvimento do feto e doenças genéticas. O alimento de qualidade, enquanto forma de manifestação cultural, quando garantido por políticas públicas e com a contribuição de ações coletivas, poderá promover vantagens na cultura alimentar daquele grupo. As vantagens serão transmitidas culturalmente e hereditariamente, podendo promover maior diversidade genética e cultural, rompendo o ciclo deste grupo, levando a maiores disponibilidades de acesso a recursos e a ascensão social. Grupos ativos contribuem para a mudança desse ambiente, promovendo mudanças no nicho, oferecendo acesso a alimentos saudáveis e orgânicos, como o restaurante Organicamente Rango, em São Paulo, o restaurante Maré de Sabores, no Rio de Janeiro, e o MST, que promovem ações de distribuição de alimentos agroecológicos. Só em Pernambuco, o movimento já doou mais de 500 toneladas de alimentos e 530 mil marmitas. Além das ações desses grupos, é necessária a promoção de políticas públicas que visem a garantia de uma alimentação saudável para todos.